Brasil, 2023. Lisa está lendo uma reportagem que diz que endividamento chega a um patamar inédito que atinge 78,3% das famílias brasileiras, enquanto Tom, em outro canto da cidade, está tomando seu café da manhã e vendo notícias do mercado financeiro por uma rede social. Ambos, jovens brasileiros que moram no sul do país e estão enfrentando desafios financeiros diferentes. Apesar de constantemente ver várias pessoas postando prosperidade nas redes virtuais, não é isso que ela vê no seu dia a dia na vida real, pois muitas pessoas estão estressadas com suas finanças. Ela ganha R$4.000 por mês em seu emprego como gerente de vendas em uma loja de roupas de varejo, mas está vivendo no limite de seu cartão de crédito e lutando para pagar as contas. Por outro lado, Tom é o proprietário de uma bem-sucedida loja de instrumentos musicais e, após anos de trabalho duro, conseguiu alcançar a estabilidade financeira. Lisa é uma jovem ambiciosa de 26 anos que, apesar de ter sua renda relativamente alta, está vivendo no limite de suas finanças. Ela compartilha seu dilema financeiro com Tom, que aos 30 anos já construiu um negócio de sucesso e tem tranquilidade financeira. Tom revela que a chave para a prosperidade foi o planejamento financeiro desde cedo e incentiva Lisa a aprender mais sobre educação financeira. Tom e Lisa embarcam em uma jornada de aprendizado sobre educação financeira. Eles frequentam workshops e participam de aulas online para aprimorar seus conhecimentos. Em uma das palestras, o educador financeiro ressaltou: quando falamos sobre o que uma pessoa precisa saber para ser considerada financeiramente educada, entramos em diversas categorias, desde os detalhes da vida financeira diária até o entendimento das dívidas, como as dívidas de cartão de crédito, empréstimos e financiamento, a gestão de despesas e compreensão dos fluxos de entrada e saída de dinheiro. São coisas que às vezes podem parecer muito básicas, mas que claramente não são. Se você não tem conhecimento financeiro, precisa se preocupar com seus gastos. Se preocupar se, com sua aposentadoria, poderá pagar suas contas. Na mesma noite, andando pela rua, Lisa reforça para Tom: nossa, parecia que ele estava falando diretamente para mim. Realmente me fez pensar muito sobre o que eu estou fazendo da minha vida futura. Tom sorri e enfatiza que entender os números de sua vida financeira diária é essencial para alcançar a estabilidade. E ressalta que o que o ajudou muito em todas as etapas foi nunca parar de estudar. Não só sobre finanças, mas também de assuntos variados, pois hoje, como é um resolvedor de problemas, ele consegue fazer links de vários assuntos e achar soluções com mais facilidade. Tom compartilha com Lisa que a virada de chave para ele foi quando ele compreendeu que o ponto essencial é que tudo começa com a renda, ou seja, o dinheiro que entra é o que vai determinar todo o seu orçamento mensal e anual. Assim ele disse: Lisa, você precisa focar na lei da vantagem comparativa, pois ela é valiosa ao escolher uma carreira, descobrindo o que se faz bem, com prazer e que é valorizado pelos outros. Planejamento e estabelecimento de metas são fundamentais para alcançar o sucesso financeiro, independentemente de possuir um negócio próprio ou estar empregado. Comece a pensar como ser mais valiosa para seu empregador, colegas de trabalho e clientes. Qual o seu diferencial? Como pode fazer melhor o seu trabalho? Mesmo que seja em freelance, um estágio ou até mesmo em um trabalho voluntário. Você está trabalhando mais que os outros? Você usa o celular nas redes sociais no trabalho? Esse tipo de escolhas pode te destacar ou desvalorizar o seu perfil no mercado de trabalho. Ninguém vai te pagar mais pelo seu esforço, e sim pelo valor que você gera para os outros. Pense nisso. E não se esqueça, embora a educação financeira comece com a renda, nem sempre ganhar mais é a única solução. É importante, mas não é determinante para que você fique rica. A educação financeira é um compilado de conhecimentos e habilidades que devem ser desenvolvidas, mas estamos no caminho certo. E naquela noite, já em seu apartamento, Lisa ficou pensando em tudo que tinha aprendido naqueles dias e proferiu que nunca mais passaria por uma situação igual àquela de endividamento novamente, e que a sua liberdade financeira era só questão de tempo. E dali em diante, não passaria mais nenhum dia sem aprender ou reaprender algo, para ver como colocar em prática em sua vida. No dia seguinte, Tom começa a explicar para Lisa como criar um orçamento financeiro e qual a sua importância. Ele começa: Lisa, assim como te disse ontem que a renda é
essencial, o controle das despesas é outro aspecto crucial da educação financeira. É fundamental compreender para onde vai todo o seu rico dinheirinho. Como você gasta seu dinheiro? Pelo menos sabe para onde ele vai no final das contas? Então, muitas pessoas não sabem. Aprender a estabelecer um orçamento financeiro e segui-lo é uma habilidade essencial para lidar com as despesas fixas e variáveis. Se você não tem essa habilidade, busque adquiri-la o quanto antes. Veja que só construir o orçamento financeiro não é suficiente. Você deve seguir o que você estabeleceu nesse planejamento todos os dias. Eu vejo que muitas pessoas não sabem construir e executar o seu próprio orçamento financeiro. O que eu quero dizer com isso é que se você possui R$4.000 de receita e R$3.500 de despesa para suas necessidades básicas, como aluguel, alimentação, carro ou qualquer outro, é bem possível que suas despesas totais não será inferior ao montante que está entrando. Você vai acabar ficando no negativo. Montar o seu orçamento utilizando a regra dos 50, 20 e 30 pode ser muito útil para você ter maior controle dos seus gastos. Inclusive, eu vi esse vídeo aqui que fala sobre essa regra no canal do Lucrativo. Vou deixar aqui para você assistir depois, ok? Basicamente é reservar 50% da renda para as despesas essenciais, 20% para lazer e entretenimento e 30% para financiamentos, dívidas ou poupança. É claro que as despesas essenciais estão em primeiro lugar e você deve priorizar o seu pagamento. E as demais despesas ficam em segundo plano. Mas acho que isso acontece muito pouco, né? E as coisas podem dar muito errado quando não é feito dessa forma. E é algo comum. Acaba vivendo de uma forma em que está sempre correndo atrás e é muito frustrante ficar endividado. Chega um novo salário e ainda está pagando o último eletrônico que comprou. E assim o consumismo te consome e fica correndo atrás em vez de avançar. Isso certamente tem um impacto gigantesco no nível de estresse e na capacidade de aproveitar a vida. Se fizer a reflexão e estratificação das prioridades financeiras e ter um fluxo de caixa mensal, vai ser um excelente primeiro passo para a educação financeira. Lisa sorriu envergonhada e disse: é exatamente isso que eu fiz nos últimos anos e acabei ficando nessa situação mesmo. Você pode me ajudar a montar o meu orçamento financeiro? Tom assentiu com a cabeça e começaram a montar uma planilha no computador. Eles analisam suas despesas fixas, como aluguel, financiamento do carro, transporte e alimentação, e estabelecem metas realistas para economizar e investir. Lisa percebe que, ao limitar seus gastos supérfluos, ela pode começar a economizar para as despesas inesperadas e criar uma reserva de emergência. Ele ressalta a importância de manter tudo isso dentro do ciclo PDCA e explica que é um ciclo de 4 fases de melhoria contínua que tem por finalidade monitorar o orçamento e melhorá-lo e otimizá-lo ao longo do tempo, onde o P de plan, em inglês, que é planejar, basicamente estudar e estabelecer o orçamento. D é o do, em inglês, que é fazer. Colocar o plano em prática. Tudo que foi definido nesta etapa deve ser executado. E o C é o check, em inglês, que é checar ou controlar. Então, conforme você vai executando o que foi planejado, vai controlando normalmente em uma planilha, para ver o que foi planejado está acontecendo na prática. E por fim, o A, que é o act, em inglês, que é agir, ou seja, agir em cima do que foi planejado, porém não foi executado, ou agir em cima do que foi planejado e o resultado esperado não foi atingido, ou ainda agir em cima de elementos que talvez não tenha sido listado no planejamento, algo que não estava previsto e que aconteceram durante o mês e que são muito relevantes para as contas. E por isso se chama de ciclo PDCA, pois isso nos leva a voltar ao planejamento e começar todas as etapas novamente. E assim vai fazendo e melhorando dia a dia, mês a mês, ano a ano. Então explica sobre ativos e passivos. Ter ativos é possuir coisas, bens como poupança, casas ou carro. A construção de ativos começa com a prática de poupar. Esta prática deve se tornar um hábito financeiro saudável. Ele destaca os benefícios dos juros compostos e como a diversificação de investimentos pode proteger seu patrimônio, mas que nesse momento o importante é adquirir o hábito de poupar, seja qual for o valor, 30, 50 ou 100 reais por mês, e conforme vai estudando e aprendendo mais sobre finanças pessoais e investimentos, vai buscando mais rentabilidade e segurança, evitando sempre de deixar todos os ovos na mesma cesta. E explicou: isso é uma analogia que usamos em finanças.
pois se deixar todos os seus ovos na mesma cesta, ela pode cair de cima da mesa e você pode ficar sem nenhum ovo. No entanto, se diversificar, mesmo que uma cesta caia, você ainda terá outras cestas com outros ovos para te alimentar. Ele reforça: faça isso regularmente, comece poupando para despesas imprevistas, a chamada reserva de emergência. Vai que seu carro precisa de um reparo ou de repente quebrou seu celular e precisa de um novo, ou ainda, pode ficar doente e precisar de remédios caros. Você pode programar para que uma certa quantia vá automaticamente para sua conta poupança. Então, assim que cair o seu salário na conta, esse dinheiro já é transferido para a poupança. Com isso, você transforma suas economias em uma obrigação, em uma despesa fixa. Assim que isso se tornar um hábito, você pode fazer isso com outras contas de investimento. O importante é o dinheiro não ficar parado na sua conta corrente. Senão, você vai gastar. Esse hábito vai ajudar a viver menos estressada e ansiosa com suas finanças, te ajudará a evitar problemas financeiros e armadilhas de empréstimos bancários. Não esqueça que conforme suas economias vão crescendo, é importante que diversifique seus investimentos. Lembra do que eu te disse sobre a cesta dos ovos, certo? Utilizar os juros compostos a seu favor, poupando e investindo estrategicamente ao longo do tempo, pode resultar em crescimento substancial das suas economias. Explicou ainda: ao investir na bolsa de valores, significa adquirir uma participação de uma empresa, tornando-se seu proprietário. Isso permite o acesso ao fluxo de ganhos futuros da empresa, por meio dos seus dividendos, mas também traz riscos, pois não há garantia de lucro e de valorização da empresa. Para investir pequenas quantias na bolsa, uma opção é adquirir fundos que oferecem diversificação em diferentes empresas, reduzindo o risco. Embora possa ser menos rentável, é importante investir para que os juros compostos ao longo do tempo possibilite o crescimento dos seus ativos. A educação financeira é crucial para entender quais instrumentos são adequados para diferentes objetivos financeiros, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. O tempo é um fator extremamente importante. Veja que, começando a poupar quando você é jovem e investindo estrategicamente depois de ter pronta a sua conta poupança, mais de 20 e 30 anos de capitalização totalizará centenas de milhares de reais. Eu estou dizendo que, para as famílias de classe média regular, a diferença entre começar a poupar aos 50 anos e começar a poupar aos 26 pode ser de centenas de milhares de reais. E isso apenas por permitir que o tempo trabalhe, que esse dinheiro trabalhe para eles por mais tempo. Mesmo com todas as crises e governos do passado recente e distante, as participações em ações diversificadas obtiveram cerca de 10,6% da taxa de retorno anual. A taxa de retorno é extremamente importante. Um ativo que rende 3% ao ano vai dobrar de valor em 23 anos, mas um ativo que rende 7, 8% dobrará a cada 10 anos. Faz muita diferença quando você pode realmente tirar vantagem do valor do dinheiro no tempo. Quando você coloca o tempo a seu favor, a alavancagem que ele obtém com essa contribuição para si mesmo, deixando o dinheiro trabalhar ao longo do tempo, é fascinante. Existem calculadoras na internet onde você pode verificar e o resultado é inacreditável. Veja a diferença dos juros simples para os juros compostos. Os juros simples funcionam assim: você tem R$100 e ganha 5%. Agora você tem 105. Então você ganha mais 5% sobre os R$100 e agora você tem 110. No ano seguinte você tem 115 e no ano seguinte você tem 120. Então esses 5% estão sendo aplicados aos R$100 originais. Já a juros compostos, seus R$100 se tornam 105 no primeiro ano, mas então os 5% aplicam-se aos 105 e vai para 110 e 25, e no outro ano adiciona mais 5% e vai para 115 e 76. Com isso, os números começam a se separar do denominador original de dinheiro, e é por isso que os juros compostos carregam consigo uma força realmente especial, matematicamente fabuloso. Acho que falta educação financeira quando as pessoas não entendem o poder dos juros compostos, né? Lisa diz a Tom que se programou para ter a educação continuada e sempre aprender. Tom diz: sim, muito bom, aprender um pouco todo dia. E se achar que já sabe o suficiente, verá que ainda há muito que aprender. Tom adverte Lisa sobre o perigo das dívidas de consumo e cartão de crédito. Ele compartilha a história de pessoas que se endividaram ao comprar coisas sem valor a longo prazo e que hoje não tem nada. Relata que passivos são as dívidas assumidas. O crédito pode ser benéfico quando você usa para
investimentos, como educação ou imóvel para alocar ou casa própria. No entanto, é importante evitar acumular dívidas para as despesas de consumo. O uso inadequado do crédito pode levar a uma espiral de endividamento, prejudicando o crescimento financeiro. O valor do dinheiro no tempo pode trabalhar tanto a seu favor quanto contra você. Muitas pessoas enfrentam problemas financeiros porque gastam mais do que ganham, e por isso é necessário distinguir entre o uso do crédito para adquirir ativos duráveis e para consumir coisas sem valor a longo prazo. Por exemplo, comprar uma casa envolve pagar um empréstimo, mas é um ativo que mantém valor. Ao pagar essa dívida com juros acessíveis, você pode adquirir um ativo valioso antes de poupar o valor total. Outro exemplo é o empréstimo estudantil, que pode ser considerado um investimento em sua carreira e educação futura. Entretanto, tomar empréstimos para coisas de pouco valor, como férias ou bens de consumo, pode levar ao acúmulo de dívidas prejudiciais. É fundamental evitar dívidas excessivas de cartão de crédito, pois pode levar a situações financeiras estressantes e dificultar o progresso financeiro. O uso imprudente do crédito, gastando mais do que se ganha, resulta em ansiedade financeira e diminuição do patrimônio enquanto a dívida persiste. Lisa assentiu com a cabeça e disse: "História da minha vida." Ela entendeu que, para adquirir bens de valor, como casa, um empréstimo pode ser uma opção, mas ela precisa ser cautelosa para evitar dívidas desnecessárias e que não agregarão nada em sua vida. Isso nos mostra que desenvolver um plano financeiro é essencial para aproveitar ao máximo a renda, tanto para sair da situação de dívida, quanto para crescer seu patrimônio e seus ativos. E assim, com orientação de Tom, Lisa começa a poupar regularmente parte de sua renda. Ela abre uma conta poupança e mensalmente separa R$ 1.200 para investir em fundos indexados e ações, e um montante para quitar as suas dívidas. À medida que o tempo passa, Lisa começa a ver os frutos do seu planejamento financeiro. Com disciplina e determinação, ela consegue quitar suas dívidas e aumentar seus investimentos. Tom a encoraja a continuar aprendendo e melhorando suas habilidades, pois a educação financeira é uma jornada contínua. E aqui conseguimos acompanhar um trecho da jornada de Lisa em direção à independência financeira. Com a educação financeira e ações planejadas, Lisa deixa de viver de salário em salário e alcança a segurança financeira. Ela continua a expandir seus investimentos e negócios e se sente mais confiante em suas escolhas financeiras. Com Lisa e Tom aprendemos várias coisas, entre elas: maximize suas chances de ganhar dinheiro, economize para construir ativos e estabeleça metas financeiras. É importante limitar despesas e reduzir obrigações financeiras e focar em coisas que aumentem seus ativos ou te gerem capacidade de gerar renda. Educação financeira, planejamento, orçamento e sacrifício são fundamentais para a prática de poupar e alcançar sucessos nas finanças pessoais. Muitas pessoas têm medo de discutir questões financeiras por receio de parecerem desinformadas, mas é importante falar sobre o assunto e aprender mais sobre finanças para tomar decisões mais embasadas. Ao seguir princípios sólidos e cultivá-los como parte do estilo de vida, é possível alcançar segurança financeira mesmo com ganhos modestos. Um planejamento financeiro bem elaborado e mantido ao longo do tempo é essencial para alcançar o objetivo financeiro e garantir uma vida financeira estável. Lisa ficou muito grata a Tom e percebeu a importância da educação financeira para alcançar a liberdade financeira e como pequenas mudanças fizeram uma grande diferença em sua vida. Lisa e Tom se tornaram exemplos de como o conhecimento e o planejamento pode levar à prosperidade financeira, mesmo em um mundo repleto de desafios. Espero que você se sinta incentivado a começar sua própria jornada em direção à educação financeira, sabendo que é possível alcançar a independência econômica através de planejamento, disciplina, estudo e perseverança. Trazemos semanalmente vídeos aqui no canal sobre educação financeira e esperamos que todos possam construir um futuro financeiro seguro e próspero. Bons estudos para todos e para quem ficou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.